25. O príncipe Andrei partia no dia seguinte ao princípio da noite. O velho príncipe, mantendo a ordem estabelecida, retirou-se depois do almoço para os seus aposentos. A pequena princesa ficou na companhia da cunhada. O príncipe Andrei, vestindo a sobrecasaca de viagem sem dragonas, fazia as malas nos aposentos que lhe tinham sido destinados com a ajuda do seu criado grave. Depois de examinar pessoalmente a caleche e a bagagem, mandou atrelar. No quarto ficaram apenas aquelas coisas que nas viagens o príncipe gostava de ter sempre à mão. Um escrinho, um grande baú de prata, 2 pistolas turcas e um sabre, prenda do pai, que os trouxera de Otchakov. Todos estes objetos eram mantidos em perfeita ordem. Tudo muito bem cuidado, limpo, dentro de forros de pano e bem amarrado com cordões. Nos momentos de partida e de mudança de vida, as pessoas capazes de analisar os seus procedimentos ficam normalmente dominadas por sentimentos sérios. É nestas alturas que elas revêem o passado e traçam planos para o futuro. O rosto do príncipe Andrei estava muito pensativo e cheio de ternura. Com as mãos atrás das costas, andava muito depressa às voltas pelo quarto, olhando sempre à sua frente e meneando pensativamente a cabeça. Se estaria com medo de ir para a guerra, se estava triste por deixar a mulher, sim, talvez fossem ambas as coisas. Mas não querendo que o vissem nesse estado, mal ouviu passos no átrio, tirou logo as mãos de atrás das costas e parou ao lado da mesa fingindo que estava a amarrar o pano que embrulhava o escrino, tomando a sua habitual expressão calma e impenetrável. Eram os passos pesados da princesa Mária. Disseram-me que me mandaste atrelar, disse ela, ofegando, pelos vistos viera a correr. Mas queria tanto falar contigo a sós. Só Deus sabe quanto tempo vamos ficar ainda sem nos vermos. Não estás zangado por eu ter vindo, mudaste muito, Andriusha, acrescentou, como para justificar esta pergunta. Sorriu ao pronunciar Andriusha. Pelos vistos era estranho para ela pensar que este homem sério e bonito era o mesmo Andriusha, seu companheiro de infância, rapazinho magro e traquinas. Onde está Alice? Disse ele, respondendo à sua pergunta só com um sorriso. Está tão cansada que adormeceu no divã do meu quarto. Ah, André, que tesouro de mulher que tens, disse ela, sentando-se no divã em frente do irmão. É uma autêntica criança. Uma criança querida e alegre. Gostei muito dela. O príncipe Andrei calava-se, mas a princesa reparou na expressão irónica e desdenhosa que passou pelo rosto do irmão. É preciso sermos condescendentes para com as pequenas fraquezas, quem as não tem. André, não te esqueças de que ela cresceu e foi educada na alta sociedade. Além disso, a atual situação dela não é fácil. É preciso compreender a situação de cada pessoa. Tudo compreender é tudo perdoar. Pensa só como deve ser difícil para ela, coitada, depois da vida a que está acostumada, ter de se despedir do marido e ficar sozinha na aldeia. No estado dela é muito complicado. Olhando para a irmã, o príncipe Andrei sorria, como sorrimos ao ouvirmos as pessoas que, segundo nos parece, vemos à transparência. Tu vives na aldeia e não achas esta vida terrível, disse ele. Mas comigo é outra coisa. Não vamos falar de mim. Eu não desejo outra vida, nem posso desejar, porque não conheço nenhuma outra vida. Mas pensa só, André, o que é para uma mulher jovem e mundana, nos melhores anos da sua vida, ser desterrada para a aldeia, sozinha, porque o paizinho está sempre ocupado. E eu, sabes como eu sou uma pobre em recursos. Para uma mulher habituada a uma sociedade melhor. Apenas a Mademoiselle Bourrienne. Não gosto nada dessa vossa Mademoiselle Bourrienne, disse o príncipe Andrei. Ah, não, é uma rapariga muito querida e bondosa, mas é sobretudo uma pobrecinha, não tem ninguém. Na verdade, para mim, ela é não só desnecessária, como até incomodativa. Tu sabes que sempre fui uma pessoa fechada e agora ainda mais. Gosto de estar sozinha. Mas o pai gosta muito dela. Ela e Mikhail Ivanovich são 2 pessoas a quem ele trata sempre com ternura e bondade, porque têm gozado ambos da caridade dele. Como diz Stern, não gostamos das pessoas pelo bem que nos fizeram, mas mais pelo bem que nós próprios lhe fazemos. O meu pai encontrou-a na rua, órfã, e ela é muito bondosa. E meu pai também gosta da maneira dela ler. À noite ela lê para ele em voz alta, lê excelentemente. Diz a verdade, Maria. Às vezes é penoso para ti suportar o caráter do pai, não é? Perguntou de chofre o príncipe Andrei. A princesa Mária primeiro surpreendeu-se.
e depois assustou-se com a pergunta. Para mim? É penoso para mim? Ele sempre teve um feitio rígido e agora vai se tornando cada vez mais difícil, acho eu, disse o príncipe Andrei, pelos vistos usando propositadamente a leviandade com que caracterizava o pai para espantar ou para pôr à prova a irmã. És bom em todos os sentidos, André, mas nos teus pensamentos há um orgulho qualquer, disse a princesa, seguindo mais a linha das suas reflexões do que o rumo da conversa, e isso é um grande pecado. Achas admissível julgar o pai? Mesmo que fosse admissível, que outro sentimento, para além da veneração, pode despertar uma pessoa como meu pai? Eu estou muito contente e feliz com ele. O meu desejo era que fossem todos tão felizes com ele como eu. O irmão abanou a cabeça com desconfiança. Custa-me só uma coisa, digo-te com franqueza, André. É o modo de pensar do pai no aspecto religioso. Não compreendo como um homem com um intelecto tão grande não veja aquilo que é claro como a luz do dia, como possa enganar-se desta maneira. Apenas isso é a minha desgraça. Mas também neste aspecto vejo que estás a ficar um pouco melhor. Nos últimos tempos, a troça dele é menos mordaz e até chegou a receber um monge e a falar muito tempo com ele. Pois bem, minha amiga, receio que tu e o monge estejam a gastar o vosso latim com ele, disse o príncipe Andrei, irónica, mas carinhosamente. Ah, meu amigo, só reza a Deus e espero que ele me ouça, André. Disse ela timidamente, depois de um longo silêncio. Tenho um grande pedido para te fazer. O que é, minha amiga? Espera, promete-me que não recusas. Não te vai custar nada, para ti não vai haver nada de indigno nisso e para mim será um consolo. Promete, Andriusha, disse ela metendo a mão no indispensável e apanhando dentro qualquer coisa, mas ainda sem a mostrar, como se aquilo que segurava na mão constituísse precisamente o objeto do pedido e como se, antes de ter a promessa de ser cumprido o seu pedido, não pudesse tirar do indispensável o objeto. Olhava com timidez e súplica para o irmão. Mesmo que isso me custasse muito, respondeu o príncipe Andrei, parecendo adivinhar do que se tratava. Pensa o que quiseres. Sei que és tal qual o meu pai. Pensa o que quiseres, mas fala por mim, fala por favor. Já o pai do meu pai, o nosso avô, usava em todas as guerras. A princesa Mária ainda não o tirara do indispensável, o que segurava na mão. Então prometes, com certeza, o que é? André, serás abençoado pela imagem do Salvador e promete que nunca a tiras. Promete. Se não pesar 2 arrobas e não me fizer dobrar o pescoço, se isso te dá prazer, disse o príncipe Andrei, mas no mesmo segundo, reparando na expressão triste que a brincadeira dele pôs no rosto da irmã, arrependeu-se. Com grande prazer, palavra, é com grande prazer, minha amiga, acrescentou ele. Salvar-te-á mesmo contra a tua vontade e ser-te-á misericordioso, e vai fazer com que te voltes para ele, porque só nele reside a verdade e a paz. Disse ela numa voz tremenda de emoção e num gesto solene pôs diante dos olhos do irmão, com ambas as mãos, um antigo medalhão oval com a imagem do Salvador, de rosto negro, com adorno de prata e com um fio também de prata trabalhado em filigrana. Ela benzeu-se, beijou a imagem e estendeu a André. Por favor, André, fala por mim. Os seus grandes olhos irradiavam uma luz bondosa e tímida. Eram uns olhos que iluminavam todo o seu rosto enfermiço e magro e o tornavam belo. O irmão já ia pegar na imagem, mas ela travou. André percebeu, benzeu-se e beijou a imagem. Tinha no rosto uma expressão ao mesmo tempo terna, ficara comovido e irónica. Obrigada, meu amigo. E a princesa Mária beijou o irmão na fronte e voltou a sentar-se. Os dois calavam-se. Pois bem, estava eu a dizer-te, André, para seres bom e generoso como sempre foste. Não julgues a Liso com severidade. Recomeçou ela. É tão querida, tão boa, e a situação dela é agora tão difícil. Macha, parece-me que não disse nada que, por qualquer motivo, fosse no sentido de censurar a minha mulher ou de mostrar descontente com ela por estar a dizer-me isso agora. O rosto da princesa Mária corou-se de manchas e, como sentisse culpada, calou-se. Eu não te disse nada sobre isso, mas pelos vistos alguém te disse, e é triste para mim. As manchas vermelhas intensificaram-se ainda mais na testa, no pescoço e nas faces da princesa Mária. Queria responder alguma coisa, mas não conseguia. O irmão adivinhara. A pequena princesa, depois do almoço, chorara diante dela. Dissera que pressentia um parto desgraçado, que tinha medo dele e queixara-se do seu destino, do sogro e do marido.
Depois de chorar, adormecera. O príncipe Andrei teve pena da irmã. Quero que saibas uma coisa, Masha. Eu não tenho motivos para censurar. Nunca censurei e nunca irei censurar a minha mulher. E também não posso censurar-me de nada em relação a ela. E será sempre assim, haja o que houver quanto à minha situação. Mas se quiseres saber a verdade, queres saber se sou feliz? Não, não sou. Se ela é feliz, não, não é. E porquê? Não sei. Dizendo isto, levantou-se, aproximou-se da irmã e, inclinando-se, beijou-a na testa. Os belos olhos do príncipe brilhavam com uma luz inteligente e bondosa, invulgar, mas não olhava para a irmã, e sim para a escuridão da porta aberta por cima da cabeça dela. Vamos ter com ela, tenho que me despedir. Ou melhor, vai sozinha à corda e eu já lá vou ter, Petrushka. Petrushka! Gritou ao criado grave. Vem cá, arruma isto. Isto dentro do assento, aquilo do lado direito. A princesa Mária levantou-se e dirigiu-se para a porta, mas parou. André, se tivesse fé, teria recorrido a Deus para que ele lhe desse o amor que não sente, e a sua oração seria exalçada. Pois, só se for isso, disse o príncipe André. Vai, macho, eu também já vou. Dirigindo-se ao quarto da irmã, na galeria que ligava uma ala da casa à outra, o príncipe André encontrou Mademoiselle Bourrienne, com o seu sorriso bonito na cara. Já era a terceira vez neste dia que ela lhe aparecia à frente, nos recantos mais solitários, com aquele sorriso elevado e ingênuo. Pensava que estava nos seus aposentos, disse ela por qualquer razão, corando e baixando os olhos. O príncipe André olhou para ela severamente. O seu rosto exprimiu raiva de súbito. Não lhe disse nada, mas olhou-lhe para a testa e para o cabelo e, não nos olhos, com tanto desprezo que a francesa corou e se foi embora sem dizer mais nada. Quando o príncipe André se aproximara do quarto da irmã, a princesinha já estava acordada e a sua vozinha alegre, em que as palavras se atropelavam umas às outras tão rápidas, ouvia-se através da porta aberta. Falava como se, depois de uma longa abstinência, quisesse recuperar o tempo perdido. Não, imagine, a velha condessa Zubova, com caracóis falsos e a boca cheia de dentes postiços, como se quisesse desafiar os anos. Marie. O príncipe André já ouvia 5 vezes da boca da mulher, e na presença de estranhos, a mesmíssima frase e o mesmíssimo riso sobre a condessa Zubova. Entrou devagar no quarto. A princesa, gorducha, com as faces coradas, com o trabalho nas mãos, sentava-se numa poltrona e falava sem parar, rememorando as coisas e até as frases de Petersburgo. O príncipe André aproximou-se, afagou-lhe a cabeça e perguntou-lhe se já descansara da viagem. A princesa respondeu e retomou a conversa anterior. A calèche, com 6 cavalos atrelados aos pares, esperava a entrada. Estava uma escura noite outonal. O cocheiro nem distinguia a lança da calèche. À soleira tarefavam-se criados com lanternas. A enorme casa ardia em luzes jorrando das janelas grandes, e o vestíbulo estava atulhado de servos domésticos que queriam despedir-se do jovem príncipe. Na sala grande estava reunida toda a família e comensais. Mikhail Ivanovich, Mademoiselle Bourrienne, a princesa Mária e a princesa Lise. O príncipe André foi chamado ao gabinete do pai que quis despedir-se dele a sós. Todos esperavam a saída de ambos. Quando o príncipe André entrou no gabinete, o velho príncipe, de óculos à antiga e roupão branco, com que não recebia ninguém, a não ser o filho, estava sentado à mesa a escrever. Virou a cabeça. E ficamos.